E se você, com toda a sua vida perfeita, oferecesse ajuda a um desconhecido na rua, apenas para descobrir que ele não era quem você pensava, e se por trás de roupas sujas e olhos vazios houvesse um homem que já fez parte da sua vida, um homem que marcou seu passado de um jeito inesquecível, hoje você vai conhecer uma história arrebatadora, cheia de reviravoltas, emoção e um amor inesperado que desafia todas as probabilidades. Deixe o like e comente. Você acredita que o destino pode unir duas pessoas de formas inimagináveis? O salão do Metropolitan Event Center resplandecia em dourado e cristal, refletindo o poder e a influência de cada convidado presente. No centro de tudo, como uma rainha em seu domínio, Camila Ferraz comandava mais um evento de sucesso com a precisão de um maestro. Seu vestido valentino vermelho sangue não era apenas uma peça de roupa, era uma declaração de poder. Cada movimento seu era estudado, cada gesto calculado para maximizar seu impacto natural. Senhorita Ferraz, a voz de Amanda, sua assistente há 3 anos, cortou através do burburinho elegante da festa. Os números finais do leilão acabaram de chegar. Camila virou-se graciosamente, suas sandálias Louboutin marcando um ritmo constante no piso de mármore. O colar de diamantes em seu pescoço captava a luz dos cristais do lustre, criando um espetáculo particular onde quer que ela fosse. Aos 32 anos, não era apenas mais uma empresária bem-sucedida, era uma força da natureza, que São Paulo havia aprendido a respeitar e, algumas vezes, temer. Me surpreenda, Amanda, ela respondeu pegando uma taça de champanhe de um garçom que passava. 5.200.000 reais. Amanda praticamente vibrava, seu iPad tremendo levemente em suas mãos de tanta excitação. É o dobro do ano passado. O projeto para as crianças carentes vai poder expandir para 3 novas comunidades. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Camila, suavizando momentaneamente suas feições sempre tão controladas. Isso é... Ela pausou, procurando a palavra certa. Extraordinário. A imprensa já está pedindo declarações. O Globo quer uma entrevista exclusiva e a Veja... Não. Camila a interrompeu suavemente. Nada de entrevistas hoje. Prepare um comunicado oficial destacando os números e o impacto social do projeto. O Grupo Ferraz não precisa de holofotes para fazer a diferença. Nossos resultados falam por si só. Do outro lado do salão, um grupo de empresários acenava discretamente, claramente esperando uma oportunidade para conversar. Camila os reconheceu imediatamente. Eram os mesmos que há alguns anos duvidaram que uma mulher de 27 anos pudesse assumir o império deixado por seu pai. Os mesmos que apostaram em sua queda. Os mesmos que agora se curvavam diante de seu sucesso. Amanda, cancele meus compromissos de amanhã até às 11 horas. Preciso de algumas horas para reorganizar alguns pensamentos. Mas, senhorita Ferraz, a reunião com os acionistas pode ser adiada em 2 horas. Ninguém vai questionar. Seu tom não deixava espaço para argumentação. Agora, se me der licença, preciso circular mais um pouco. As próximas 2 horas foram um balé social perfeitamente executado. Camila navegou entre grupos influentes com a graça de uma dançarina, fechou 3 parcerias importantes entre taças de champanhe e garantiu mais 2 patrocinadores para o próximo projeto social do grupo. Sua risada cristalina ecoava nos momentos certos, seus comentários afiados impressionavam os céticos, e seu charme natural conquistava até os mais resistentes. Mas por dentro, algo estava diferente. Uma inquietação que ela não conseguia nomear. Um pressentimento que fazia seu coração bater em um ritmo estranho. Quando o relógio marcou 23 gelos, ela decidiu que era hora de partir. O evento já havia cumprido seu propósito, e os últimos convidados começavam a se despedir. Quer que eu chame seu motorista, senhorita Ferraz?
Amanda já estava com o celular em mãos, eficiente como sempre. Não. A resposta saiu mais brusca do que ela pretendia. Suavizando o tom, completou: preciso de alguns minutos sozinha. Vou caminhar um pouco. Mas está esfriando e a previsão indica chuva. Além disso, a segurança... Amanda. Camila tocou suavemente o braço de sua assistente. Às vezes precisamos nos permitir sentir o mundo real, não apenas observá-lo através das janelas blindadas de nossa Mercedes. O ar frio de junho a atingiu como um tapa assim que ela saiu do prédio. O vento cortante fazia as folhas das árvores dançarem uma valsa melancólica nas calçadas da Avenida Paulista, e o céu escuro ameaçava desabar a qualquer momento. Camila apertou o cachemir mais junto ao corpo, seus passos ecoando pela calçada quase deserta. Havia algo de libertador em caminhar sozinha pela cidade, sem seguranças, sem assistentes, sem expectativas. Era nesses momentos raros que ela permitia que sua mente vagasse para lugares que normalmente mantinha trancados a 7 chaves. Foi então que ela o viu. Primeiro, foi apenas uma forma escura contra a parede de um prédio comercial. Um homem encolhido, tentando se proteger do frio com um casaco fino demais para aquela noite. Em qualquer outro dia, ela teria passado direto. Anos de vida na cidade grande haviam ensinado a manter distância, mas algo a fez parar. Talvez fosse o contraste brutal entre o evento luxuoso que acabara de deixar e a realidade crua diante dela. Ou talvez fosse algo mais profundo, mais instintivo, como um eco de algo há muito perdido. Com licença, sua voz saiu mais suave do que o habitual, quase um sussurro. O senhor gostaria de um café? Tem uma padaria aqui perto. Eu poderia... As palavras morreram em sua garganta quando ele levantou o rosto. O mundo parou. O ar congelou em seus pulmões. Aqueles olhos, verde-âmbar com pequenas manchas douradas próximas à íris. Olhos que ela conhecia melhor que os próprios. Olhos que a perseguiram em sonhos por anos a fio. Olhos que ela jurou nunca mais ver, exceto nas fotografias, escondidas na gaveta mais profunda de sua penteadeira. Ricardo! O nome escapou de seus lábios como uma prece, uma súplica, uma maldição. Seus joelhos fraquejaram e ela precisou se apoiar na parede mais próxima para não cair. A bolsa Hermès escorregou de seu ombro, caindo no chão com um baque surdo que nenhum dos dois pareceu notar. Não podia ser ele. Não ali. Não assim. Ricardo Guerra havia sido tudo em sua vida. Seu primeiro e único amor verdadeiro. O homem que a fez acreditar em contos de fadas, que prometeu o mundo e as estrelas. O homem que desapareceu sem deixar rastros há 5 anos. Levando com ele não apenas sonhos, mas uma parte de sua alma. O homem diante dela mal lembrava o executivo brilhante que conhecera. A barba por fazer escondia parte de seu rosto. Os cabelos, antes sempre impecavelmente cortados, estavam compridos e descuidados. Suas roupas gastas e surradas contavam uma história de dificuldades que ela não conseguia compreender. Mas eram os olhos que mais a chocaram. Aquele brilho característico, aquela centelha de determinação que tanto a encantara, havia desaparecido, substituído por uma névoa de confusão e algo que parecia muito com medo. Moça. A voz dele saiu rouca, distante, como se não fosse usada há muito tempo. Desculpe, mas acho que está me confundindo com alguém. Cada palavra foi como uma facada em seu coração. Ele não a reconhecia. O homem que um dia prometeu nunca esquecê-la, que jurou que seu amor seria eterno, agora a olhava como uma estranha qualquer. Não, Ricardo. Sou eu. Camila se aproximou, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito.
O perfume caro que usava se misturava com o cheiro de chuva iminente. Sou a Camila. Você não se lembra de mim? O vento soprou mais forte, trazendo consigo as primeiras gotas de chuva. Elas caíam lentamente, criando círculos escuros no concreto da calçada, como lágrimas do céu que ecoavam as que Camila lutava para conter. Mas ela mal percebia a chuva que começava a cair. Seus olhos estavam fixos nele, procurando desesperadamente por qualquer sinal de reconhecimento, qualquer fagulha do homem que ela conheceu. Eu não... Ele se levantou com dificuldade, cambaleando ligeiramente. Suas mãos tremiam, e não era apenas pelo frio. Não posso... Não devo... Ricardo, por... Feiva! Ela estendeu a mão, querendo tocá-lo, querendo ter certeza de que ele era real e não mais um dos fantasmas que a assombravam nas noites solitárias. Suas unhas perfeitamente feitas brilhavam sob a luz dos postes, um lembrete cruel do abismo que agora existia entre eles, mas ele recuou, como se o toque dela pudesse queimá-lo, como se ela fosse perigosa. Me desculpe, eu preciso ir. Não. A palavra saiu como um grito abafado, carregando 5 anos de dor reprimida. Por favor, não vá, não de novo, não assim. A chuva agora caía com mais força, mas nenhum dos dois se moveu. Era como se o tempo tivesse congelado naquele momento, naquela calçada, com 5 anos de perguntas não respondidas pairando entre eles como fantasmas invisíveis. Deixe-me ajudar você, Camila implorou, sua voz tremendo com emoções há muito reprimidas. O rímel começava a escorrer com a chuva, manchando seu rosto perfeitamente maquiado. Mas pela primeira vez em anos, ela não se importava com aparências. Por favor, Ricardo, seja lá o que aconteceu, podemos resolver juntos. Por um momento, um breve, precioso momento, algo pareceu piscar nos olhos dele. Uma faísca de reconhecimento, talvez. Uma memória tentando emergir das profundezas do perdur. Esquecimento. Mas assim como veio, desapareceu, deixando apenas confusão e algo que parecia muito com dor. Eu sinto muito. E antes que ela pudesse reagir, antes que pudesse tentar impedi-lo, ele se virou e começou a se afastar. Seus passos incertos o levando para longe dela mais uma vez, perdendo-se entre as sombras da noite paulistana. Camila ficou ali, paralisada. A chuva agora caindo sem piedade sobre seu vestido de grife e sua maquiagem perfeita. As lágrimas se misturavam às gotas de chuva em seu rosto, e pela primeira vez em anos ela permitiu que caíssem livremente. O colar de diamantes pesava em seu pescoço como uma âncora, um símbolo do mundo que ela construiu para si mesma. Um mundo que agora parecia vazio e sem sentido. Seu celular tocava insistentemente no bolso do casaco. Provavelmente, Amanda preocupada com sua demora. Mas nada mais importava. O império que ela havia construído tão cuidadosamente, tijolo por tijolo, acabava de ser abalado por um único olhar daqueles olhos verde-âmbar. Ricardo estava vivo. Estava em São Paulo. E por algum motivo que ela ainda não compreendia, não a reconhecia, ou fingia não reconhecer. Mas havia algo mais. Algo nos olhos dele que falava de segredos profundos demais para serem revelados em uma calçada escura. Uma determinação feroz começou a crescer dentro dela, substituindo o choque inicial. Não o perderia de novo. Não sem respostas. Não sem entender o que havia acontecido com o homem que um dia prometeu amá-la para sempre. Camila Ferraz não havia chegado onde estava aceitando derrotas, e não começaria agora. A noite estava apenas começando, e enquanto recolhia sua bolsa do chão molhado, ela já começava a traçar seu próximo movimento. Porque uma coisa ela havia aprendido nos últimos 5 anos. Às vezes, o destino nos dá uma segunda chance não para consertar o passado, mas para criar um futuro completamente novo. E ela não desperdiçaria essa chance.
A chuva castigava São Paulo sem piedade, transformando as ruas em rios de memórias e arrependimentos. Camila permaneceu imóvel por alguns segundos, suas pernas tremendo sob o peso da revelação que acabara de ter. O vestido valentino, agora encharcado, grudava em seu corpo como uma segunda pele, mas ela mal sentia o frio. Seu coração batia em um ritmo descompassado e sua mente gritava um único comando: não o perca de novo. Com uma determinação que surpreenderia até mesmo seus mais próximos colaboradores, ela começou a seguir os passos cambaleantes de Ricardo. Seus saltos Louboutin não foram feitos para perseguições sob a chuva, mas naquele momento Camila não se importava com nada além de alcançá-lo. O som de seus passos ecoava pela rua quase deserta, misturando-se com o barulho da tempestade. Ricardo! Sua voz cortou através da cortina de água. Espere! Ele parou abruptamente, como se o som de seu nome o tivesse atingido fisicamente. Suas costas tensas, os ombros curvados, tudo nele gritava para que ela se afastasse. Mas Camila nunca foi do tipo que desistia facilmente. Por favor, ela se aproximou lentamente, como quem tenta não assustar um animal ferido. Você não precisa fugir. Você não entende. Sua voz saiu rouca, carregada de uma dor antiga. Não pode. Não deve estar perto de mim. Um trovão iluminou o céu, revelando por um instante as feições torturadas de Ricardo. Mesmo sob a barba por fazer e os anos de sofrimento evidentes em seu rosto, Camila ainda podia ver traços do homem que havia amado, do homem que ainda amava. O que aconteceu com você? Ela deu mais um passo em sua direção. Por que desapareceu? Por que está... As palavras morreram em sua garganta quando ele tropeçou, seu corpo exausto finalmente cedendo. Por instinto, Camila se moveu rapidamente para ampará-lo, seus braços envolvendo-o antes que atingisse o chão. O contato físico foi como uma descarga elétrica atravessando seu corpo. Mesmo através das roupas molhadas, ela podia sentir o calor dele, tão familiar e ao mesmo tempo tão diferente. Foi nesse momento que algo caiu do bolso rasgado de seu casaco. Um objeto pequeno, aparentemente insignificante, mas que fez o coração de Camila parar por um segundo. Seus dedos tremeram. Ao pegá-lo do chão encharcado, era uma fotografia. Não qualquer fotografia, mas uma imagem dela mesma. Uma Camila, 5 anos mais jovem, sorria para a câmera, seus olhos brilhando com amor e promessas de um futuro que nunca chegou. A foto estava gasta, dobrada nas bordas, como se tivesse sido segurada milhares de vezes. E junto dela, um pedaço de papel amarelado com uma caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. Eu nunca esqueci você. Se um dia eu conseguir voltar, espero que me perdoe. O mundo pareceu parar de girar. A chuva, o frio, o barulho da cidade, tudo desapareceu. Só existia aquele momento, aquela revelação que mudava tudo o que ela pensava saber. Você lembra de mim? Não era uma pergunta. Suas mãos tremiam ao segurar a foto molhada. Todo esse tempo, Ricardo tentou se afastar, mas suas pernas fraquejaram novamente. Camila o segurou com mais força, recusando-se a deixá-lo escapar. Não posso, não devo, ele murmurou. Mas suas palavras não tinham mais a mesma convicção. É perigoso. Perigoso? Camila segurou seu rosto entre as mãos, forçando-o a olhar para ela. O que é perigoso? O que aconteceu com você, Ricardo? Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez naquela noite, ela viu um lampejo do homem que conhecera. Uma faísca de reconhecimento, de desejo, de amor que nunca morreu completamente. Camila. Ele sussurrou seu nome como uma prece, como se finalmente permitisse que a memória dela inundasse seus sentidos. Minha Camila. O toque dela em seu rosto, o cheiro de seu perfume misturado com a chuva, a proximidade de seus corpos. Tudo isso começou a despertar algo dentro dele.
Memórias há muito enterradas começaram a surgir. Seu primeiro encontro no café da esquina, as noites passadas planejando o futuro, o anel de noivado que ele nunca chegou a entregar. Sem pensar, sem hesitar, ele segurou o rosto dela entre suas mãos calejadas e a beijou. Não foi um beijo suave ou gentil. Foi um beijo desesperado, faminto, carregado com 5 anos de saudade e arrependimento. Um beijo que falava de noites solitárias, de sonhos quebrados, de um amor que se recusava a morrer mesmo quando tudo conspirava contra ele. Camila sentiu suas pernas fraquejarem. Suas mãos se agarraram à camisa molhada dele, puxando-o para mais perto, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente se o soltasse. O gosto salgado das lágrimas se misturava com a chuva em seus lábios, mas ela não se importava. Nada mais importava. O beijo pareceu durar uma eternidade e, ao mesmo tempo, não foi suficiente. Quando finalmente se separaram, ofegantes, o mundo ao redor parecia ter mudado completamente. Eu nunca... Ricardo respirou profundamente, suas mãos ainda emoldurando o rosto dela. Nunca deixei de te amar, mas eles disseram que te machucariam se eu... Um novo trovão cortou a noite, fazendo-o se calar abruptamente. O medo voltou a seus olhos, e ele tentou se afastar. Não, Camila, o segurou com mais força. Não ouse fugir de novo. Quem são eles? O que aconteceu? Eu não posso... Ele fechou os olhos com força, como se lutasse contra uma dor física. Não posso te envolver nisso. Já é perigoso demais, só por estar perto de você. Olhe para mim, ela exigiu, sua voz assumindo o tom que usava nas reuniões mais importantes do Grupo Ferraz. Olhe nos meus olhos e me diga que não sente nada. Me diga que quer que eu vá embora. Ricardo abriu os olhos lentamente. O verde âmbar de suas íris brilhava com uma intensidade que ela não tinha visto antes. Uma mistura de amor, medo e determinação. Você sabe que não posso fazer isso, ele sussurrou. Você sempre foi... sempre será. Suas palavras foram interrompidas por um acesso de tosse violento. Seu corpo, já enfraquecido, tremeu com o esforço. Você está doente, Camila percebeu, notando pela primeira vez o calor anormal que emanava dele, mesmo sob a chuva fria. Precisa de ajuda? Não posso ir a um hospital, ele protestou fracamente. Eles me achariam... Então venha comigo. Ela decidiu, seu tom não admitindo argumentos. Tenho um apartamento seguro nos jardins. Ninguém precisa saber. Camila, ele tentou protestar, mas outro acesso de tosse o impediu. Chega, ela declarou, já pegando o celular. Você não vai desaparecer de novo. Não vou permitir. Enquanto digitava uma mensagem para seu motorista mais confiável, Camila sentiu Ricardo se apoiar mais pesadamente nela. Seu corpo tremia, seja pelo frio ou pela febre. Ela não sabia dizer. Me perdoa, ele murmurou contra seu pescoço. Por tudo. Me perdoa? Shhh. Ela o abraçou mais forte, sentindo seu coração bater contra o dela. Depois. Vamos cuidar de você primeiro. A chuva continuava caindo, mas agora parecia diferente. Não era mais uma cortina de tristeza e solidão, mas sim um véu que os protegia do mundo exterior. Um mundo que, por algum motivo, havia conspirado para mantê-los separados. Enquanto esperavam o carro, Camila olhou novamente para a fotografia em sua mão. As bordas estavam desgastadas, mas a imagem ainda era clara. Ela sorrindo, seus olhos cheios de amor e esperança. Aquela Camila não sabia o que o futuro reservava. Não imaginava as noites de lágrimas e perguntas sem resposta que viriam. Mas, agora, 5 anos depois, sob a chuva de São Paulo, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de segundas chances, de segredos revelados, de um amor forte demais para ser vencido pelo tempo ou pela distância. Ricardo podia estar
diferente, marcado pelos anos e por seja lá o que tinha acontecido com ele. Mas o beijo provava que algumas coisas nunca mudavam. Algumas coisas eram simplesmente destinadas a ser. E enquanto segurava o homem que nunca deixou de amar, Camila fez uma promessa silenciosa. Dessa vez, nada nem ninguém os separaria. Dessa vez, ela lutaria com todas as suas forças para manter esse amor vivo, porque algumas histórias merecem um final feliz, e a deles estava apenas começando. O apartamento de Camila, nos Jardins, era um refúgio de luxo e elegância, com sua decoração minimalista e vista privilegiada da cidade. Mas naquela noite, enquanto observava Ricardo dormindo em sua cama king size, nada do luxo ao seu redor parecia importar. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajeitava mais uma vez o cobertor sobre ele, tocando suavemente sua testa para verificar a febre. A transformação era notável. Depois de um banho quente e roupas limpas, peças de grife que ela mantinha em seu closet para ocasiões especiais, Ricardo parecia mais próximo do homem que ela conhecera. O médico particular que ela chamara discretamente havia diagnosticado uma pneumonia em estágio inicial, nada que antibióticos e bons cuidados não pudessem resolver. Você sempre foi teimosa. A voz rouca de Ricardo a surpreendeu, seus olhos verde-âmbar se abrindo lentamente. Mesmo quando éramos jovens... Shhh! Ela sentou na beira da cama, seu coração acelerando com a proximidade. Precisa descansar. Não. Ele tentou se sentar, mas ela o impediu com um toque suave. Preciso te contar. Você precisa saber. E vai me contar. Ela assegurou, seus dedos inconscientemente acariciando os cabelos dele, agora limpos e macios. Mas primeiro precisa recuperar suas forças. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva que ainda caía lá fora, uma testemunha silenciosa daquela reunião improvável. Através das janelas do apartamento, as luzes de São Paulo cintilavam como estrelas terrenas, criando uma atmosfera quase mágica. Você mudou, ele observou, seus olhos percorrendo o rosto dela com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. Está mais forte, mais durona. Ela completou com um sorriso triste. Tive que ser, depois que você... As palavras morreram em sua garganta, anos de dor não resolvida ameaçando transbordar. Ricardo estendeu a mão, tocando seu rosto com uma delicadeza que contrastava com sua aparência ainda debilitada. Nunca quis te machucar. Sua voz estava carregada de arrependimento. Era para ser apenas uma viagem de negócios. 3 dias no máximo, mas quando cheguei em Buenos Aires, ele parou, seu corpo tenso com memórias dolorosas. Camila segurou sua mão, entrelaçando seus dedos nos dele, oferecendo força silenciosa. Continue, ela pediu suavemente. Por favor. A reunião era uma armadilha. Ele fechou os olhos como se as lembranças fossem fisicamente dolorosas. Descobri um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo pessoas poderosas, muito poderosas, quando perceberam que eu sabia demais. Um trovão distante ecoou pela cidade, como se sublinhando a gravidade de suas palavras. Eles me deram 2 opções. Ricardo continuou, sua voz baixa, mas firme. Desaparecer ou... Ele engoliu em seco. Ou te perder de uma forma muito mais... permanente! Camila sentiu seu sangue gelar. Por que não me procurou? Eu poderia ter ajudado, poderia ter te protegido. Ele sorriu tristemente. Com todo o seu dinheiro e influência, eles são mais poderosos, Camila. Têm conexões em lugares que você nem imagina. Ela se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A cidade se estendia diante dela, vasta e imponente, guardando tantos segredos quanto as estrelas no céu. 5 anos, ela sussurrou, sua voz tremendo levemente.
5 anos acordando todos os dias, sem saber se você estava vivo ou morto. 5 anos construindo muros ao meu redor, jurando que nunca mais deixaria ninguém se aproximar tanto. E agora? A pergunta dele pairou no ar, carregada de significados não ditos. Camila se virou lentamente, seus olhos encontrando os dele através da penumbra do quarto. Agora você está aqui, ela respondeu simplesmente. E eu não sou mais aquela menina que você deixou para trás. Ela caminhou de volta até a cama, cada passo decidido e gracioso, mesmo em suas roupas casuais, uma calça de yoga e uma blusa de seda. Ela emanava poder e determinação. Não vou te perder de novo, ela declarou, sentando-se mais próxima dele desta vez. Não me importa quem são essas pessoas ou quanto poder elas têm. O Grupo Ferraz tem recursos, conexões. Não! Ricardo tentou se sentar novamente, mais firme desta vez. Não posso te deixar se envolver nisso. Já é perigoso demais eu estar aqui. Olhe ao seu redor, Ricardo. Ela gesticulou para o apartamento luxuoso. Acha que consegui tudo. Isso sendo cautelosa? Acha que cheguei onde estou fugindo dos problemas? Antes que ele pudesse responder, ela se inclinou e o beijou. Não foi um beijo desesperado como o da rua, mas algo mais profundo, mais íntimo. Um beijo que falava de promessas e possibilidades, de um futuro que ainda podia ser reescrito. Quando se separaram, os olhos de Ricardo brilhavam com uma mistura de amor e preocupação. Você não entende, ele murmurou, suas mãos enquadrando o rosto dela. Não posso suportar a ideia de algo acontecer com você, e eu não posso suportar a ideia de te perder de novo, ela retrucou, sua voz firme. Então parece que estamos num impasse. Um sorriso relutante curvou os lábios dele. Você sempre foi impossível de se argumentar. E você sempre foi teimoso demais para seu próprio bem. Ela sorriu de volta, sentindo seu coração mais leve. Pela primeira vez em anos, o momento foi interrompido por uma batida suave na porta. Amanda, sempre eficiente, entrou carregando uma bandeja com sopa e medicamentos. Os remédios que o médico prescreveu, senhorita Ferraz. Ela informou profissionalmente, embora seus olhos curiosos não conseguissem evitar estudar Ricardo. E a sopa? O que você pediu? Obrigada, Amanda, Camila respondeu, seu tom deixando claro que a assistente estava dispensada. E lembre-se, absoluta discrição, é claro, Amanda completou, retirando-se silenciosamente. Quando ficaram sozinhos novamente, Camila começou a organizar os medicamentos. Primeiro a sopa, depois os remédios, ela instruiu, seu tom não admitindo argumentos. Ricardo a observava com uma mistura de admiração e nostalgia. Você sempre cuidou de mim, ele comentou suavemente. Mesmo quando eu insistia que estava bem. E você sempre foi um péssimo paciente, ela retrucou, ajudando-o a se sentar melhor. Algumas coisas nunca mudam. Enquanto ela o ajudava com a sopa, movimentos delicados e precisos, o silêncio entre eles era confortável, preenchido com memórias compartilhadas e promessas não ditas. A chuva lá fora havia diminuído para uma garoa suave, como se a própria natureza estivesse dando espaço para esse momento de reconexão. Amanhã, Ricardo começou, depois de tomar os remédios, preciso ir embora. É mais seguro assim. Amanhã, Camila respondeu, guardando a bandeja vazia. Vamos começar a resolver isso, juntos. Camila, não. Ela o interrompeu, sentando-se, na beira da cama novamente. Você já teve sua chance de me proteger, e olha onde isso nos levou. Agora é minha vez. Ela se inclinou, beijando-o suavemente. Descanse, amanhã será um novo dia. Enquanto observava Ricardo adormecer novamente, os medicamentos fazendo efeito, Camila já começava a traçar planos em sua mente. Ela não era mais a jovem apaixonada que ficou para trás 5 anos atrás. Era uma mulher poderosa, com recursos e conexões. E usaria cada centavo, cada favor devido,
cada recurso à sua disposição para manter o homem que amava seguro. Porque algumas histórias de amor não precisam de princesas sendo salvas. Às vezes, é a princesa que se torna a heroína da história. E enquanto a noite avançava sobre São Paulo, embalada pelo som suave da respiração de Ricardo e o sussurro distante da chuva, Camila sabia que esta história, sua história, estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. 6 meses depois, o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de rosa e dourado que se refletiam nas janelas espelhadas dos arranha-céus. Da cobertura do Grupo Ferraz, no 405º andar, Camila observava a cidade que tinha sido testemunha de sua maior história de amor. Seu vestido azul marinho Versace moldava perfeitamente suas curvas, enquanto seus saltos Christian Louboutin a faziam se sentir no topo do mundo, literalmente. Mas não era apenas sua posição privilegiada que a fazia sentir-se nas nuvens. Os últimos 6 meses haviam transformado sua vida de uma maneira que ela jamais imaginou ser possível. Da noite chuvosa em que reencontrou Ricardo até hoje, cada dia havia sido uma batalha e uma vitória. Pensativa, a voz familiar a envolveu como uma carícia enquanto braços fortes circulavam sua cintura por trás. Ricardo não era mais o homem fragilizado que ela encontrara naquela noite. Estava de volta ao seu antigo vigor, elegante em seu terno italiano Armani, sob medida, o perfume masculino que ela tanto amava, emanando de sua pele bronzeada. Relembrando, ela respondeu, recostando-se contra seu peito forte. Há exatamente 6 meses eu não sabia se você estava vivo ou morto. E agora estamos aqui, ele completou, seu hálito quente contra a nuca dela enviando arrepios por sua espinha. Graças a você. Camila se virou em seus braços para encará-lo, seus olhos encontrando aquele verde âmbar que tanto amava. A transformação era realmente notável. O cabelo de Ricardo estava perfeitamente cortado, a barba bem aparada realçava seu maxilar forte e seus olhos... seus olhos haviam recuperado aquele brilho especial que a conquistara anos atrás. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de emoções e acontecimentos. Com os recursos e conexões do Grupo Ferraz, Camila havia movido céu e terra para expor o esquema de corrupção que havia forçado Ricardo ao exílio. Uma investigação minuciosa, conduzida pelas melhores equipes de advogados do país, começou a desenterrar evidências que haviam sido cuidadosamente escondidas. Um a um, os poderosos que o ameaçaram foram caindo. O primeiro foi um senador, influente, pego em escutas telefônicas comprometedoras. Depois, um empresário do ramo de construção civil viu seu império desmoronar quando documentos sigilosos vieram à tona. A cada nova revelação, a rede de corrupção se desenrolava como um novelo podre, expondo todos os envolvidos. Nós mudamos tudo, ela corrigiu, ajustando a gravata dele com um gesto carinhoso. Juntos. O sorriso dele iluminou todo o seu rosto, fazendo pequenas rugas aparecerem no canto de seus olhos. Rugas que ela adorava, pois eram marcas de felicidade. Sabe o que mais mudou? Sua mão deslizou para o bolso interno do paletó. Isso. O coração de Camila parou por um instante quando ele se ajoelhou diante dela, segurando uma pequena caixa de veludo azul Tiffany. O momento parecia surreal, como se tivesse saído de seus sonhos mais secretos. Há 5 anos, ele começou, sua voz embargada de emoção. Eu carregava um anel comigo para Buenos Aires. Era para ser uma surpresa quando eu voltasse. Tinha todo um plano elaborado. Jantar à luz de velas, música ao vivo, o pôr do sol. Perfeito. Ele fez uma pausa engolindo em seco. Mas o destino tinha outros planos. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Camila quando ele abriu a caixa, revelando um deslumbrante anel de diamantes.
A pedra central era um solitário perfeito, cercado por pequenos diamantes que formavam uma auréola brilhante. A platina do anel reluzia sob a luz dourada do entardecer. Este não é o mesmo anel, Ricardo continuou, sua voz ganhando força. Mas o sentimento é ainda mais forte, porque agora eu sei, com cada fibra do meu ser, que não existe força no mundo capaz de nos separar. Passamos por tempestades que teriam destruído qualquer outro amor, mas o nosso só ficou mais forte. A cidade inteira parecia ter silenciado para este momento. 45 andares abaixo, São Paulo continuava seu ritmo frenético. Mas ali em cima, no escritório banhado pela luz dourada do pôr-do-sol, existia apenas eles dois. Camila Ferraz. Sua voz tremeu levemente, carregada de emoção. Você não é apenas a mulher que salvou minha vida. Você é a mulher que me mostrou que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer adversidade. Que me provou que algumas histórias são destinadas a ter um final feliz, não importa quantos obstáculos encontrem pelo caminho. Ele respirou fundo, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Você é a mulher que enfrentou alguns dos homens mais poderosos do país para me trazer de volta, que não desistiu quando tudo parecia impossível, que transformou minha escuridão em luz. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Camila, mas seu sorriso era radiante como o sol que se punha atrás dela. Ricardo continuou, sua voz agora mais firme. Casa comigo? Não apenas porque é o destino, mas porque escolhemos um ao outro todos os dias, contra todas as probabilidades. Seja minha parceira não só na vida, mas em todos os sonhos que ainda vamos realizar juntos? Sim, ela sussurrou, puxando-o para ficar de pé. 1000 vezes sim. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo, como se sempre tivesse pertencido ali. O diamante captou a luz do sol poente, enviando pequenos arco-íris dançantes pelas paredes do escritório. Ricardo segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos transbordando de amor. Eu te amo, ele declarou, sua voz carregada de emoção. Hoje, amanhã e por todos os dias da minha vida. Eu também te amo, ela respondeu, puxando-o para mais perto, e nunca mais vou deixar você ir. O beijo que seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia mais desespero ou incerteza. Apenas amor, promessa e a certeza absoluta de que este era apenas o começo de sua verdadeira história. Como se tivesse sido ensaiado, naquele exato momento, as portas do escritório se abriram e Amanda entrou carregando uma garrafa de champanhe Dom Pérignon e 2 taças de cristal. Atrás dela, uma pequena equipe começou a acender velas estrategicamente posicionadas pelo ambiente. Você planejou tudo isso? Camila perguntou maravilhada, enquanto violinistas emergiam de uma sala adjacente, tocando sua música favorita. Aprendi. Com a melhor, ele sorriu, pegando as taças de champanhe. A mulher mais organizada e perfeccionista que já conheci. Enquanto celebravam com champanhe na cobertura, observando as luzes da cidade que tinha sido o cenário de sua história, Camila e Ricardo sabiam que haviam conseguido o impossível. Não apenas tinham sobrevivido à separação, às ameaças e aos segredos, tinham emergido mais fortes, mais unidos e mais apaixonados. A antiga foto que Ricardo carregara por 5 anos agora estava emoldurada em seu escritório conjunto, ao lado de dezenas de novas memórias que criavam juntos a cada dia. Era um lembrete constante de que o amor verdadeiro não conhece limites de tempo ou distância. Sabe o que mais me encanta em você? Ricardo perguntou, puxando-a para uma dança lenta ao som dos violinos. É que mesmo tendo todo esse poder, todo esse sucesso, você nunca perdeu sua essência. Seu coração continua o mesmo. Camila sorriu, descansando a cabeça em seu ombro enquanto dançavam. E você continua o mesmo homem por quem me apaixonei,
Mesmo depois de tudo que passou, seu coração não endureceu. A noite caía sobre São Paulo e as luzes da cidade começavam a pontilhar a paisagem como estrelas terrenas. No horizonte, nuvens rosadas ainda persistiam, últimos vestígios do pôr-do-sol que havia testemunhado seu noivado. E quando a notícia chegou à mídia no dia seguinte, não foram os títulos sobre a poderosa CEO do Grupo Ferraz ou sobre o retorno triunfal de Ricardo ao mundo dos negócios que chamaram a atenção. Foi a história de amor por trás dos headlines, a história de dois corações que se recusaram a desistir um do outro. As revistas de sociedade especulavam sobre o que seria o casamento do ano. Os jornais econômicos previam as implicações da união de dois dos executivos mais brilhantes do país. Mas para Camila e Ricardo, nada disso importava. O que importava era o amor que haviam cultivado, protegido e lutado para manter vivo. Um amor que sobreviveu a 5 anos de separação, a ameaças de morte, a esquemas de corrupção e a todas as tentativas de destruí-lo. Porque algumas histórias são maiores que a vida. Algumas histórias precisam ser vividas para serem acreditadas. E a história de Camila e Ricardo? Bem, ela estava apenas começando seu capítulo mais feliz. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na varanda do apartamento dela, agora deles, Camila encontrou um pequeno bilhete dobrado ao lado de sua xícara. Para a mulher que me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas sobre destino, é sobre escolha. E eu escolho você, todos os dias, para sempre. R. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, enquanto Ricardo a abraçava por trás. Ambos, observando o nascer do sol sobre a cidade que havia testemunhado sua história de amor. Afinal, os melhores contos de fadas não são aqueles onde tudo é perfeito desde o início. São aqueles onde o amor é forte o suficiente para superar qualquer obstáculo, onde os protagonistas lutam por sua felicidade e onde o felizes para sempre é mais que uma promessa. É uma escolha feita todos os dias. E eles escolheram ser felizes para sempre, juntos. Não porque o destino determinou, mas porque seus corações nunca aceitaram outra possibilidade. Porque no final, o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho de volta para casa. Fim. Dizem que o amor verdadeiro é como uma estrela cadente, raro, deslumbrante e impossível de segurar. Mas a história de Camila e Ricardo nos prova algo diferente. Nos mostra que o amor verdadeiro é mais como o sol. Pode ser escondido pelas nuvens, mas nunca deixa de existir. Às vezes, o destino nos separa das pessoas que amamos, não para nos fazer desistir, mas para provar o quanto nosso amor é forte. Porque são nas tempestades mais escuras que descobrimos do que nossos corações são realmente capazes. Camila e Ricardo nos ensinaram que não existem obstáculos grandes demais quando dois corações batem no mesmo ritmo. Que o verdadeiro amor não é apenas sobre momentos perfeitos, é sobre escolher ficar, mesmo quando tudo parece impossível. E talvez seja isso que torna algumas histórias de amor tão especiais. Não é a ausência de problemas, mas a certeza de que juntos podemos superar qualquer coisa. Porque o amor... o amor verdadeiro é mais forte que o tempo, mais profundo que os segredos, mais poderoso que o medo e mais verdadeiro que qualquer promessa. No final, não são os anos que passamos separados que importam, mas os momentos que escolhemos passar juntos. Não é a distância que define um amor, mas a força que nos faz voltar um para o outro. E se você ainda não acredita em contos de fadas modernos, talvez seja porque ainda não encontrou alguém por quem vale a pena lutar contra o mundo inteiro. Porque algumas histórias não precisam de magia para serem extraordinárias. Elas só precisam de dois corações que se recusam a desistir um do outro.